Amém. Pode sentar. Deus é maravilhoso. Ele é muito bom. E eu vou pedir para você abrir no Salmo 124 a sua Bíblia. Salmo 124, versículos. Nós vamos ler todo o Salmo de 1 a 8. Esse Salmo tem, a ver com a pregação. Por isso que nós vamos lê-lo. Salmo 124. Eles são só 8 versículos. Nós vamos ler todos os 8 versículos, tá? Acharam? Amém. Diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Feche seus olhos agora comigo. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem. Que cada um aqui possa, Senhor, recebê-la, Pai, no coração. Que possa, Senhor, a partir dela, serem gerados frutos nos nossos corações, ó Pai. Nos ajuda a entregarmos a Ti aquilo que Tu mostrares, Senhor. Nos ajuda a sermos transformados ao que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Eu vou repetir os versículos 4 e 5, que diz assim: as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Aí eu vou fazer essa mensagem, vou trazer para vocês essa mensagem. Eu creio que inspiração de Deus. Eu tinha planejado uma outra, e eu estava com dificuldades, só para você entender, eu preparo normalmente, durante a semana eu preparo uma mensagem, durante o fim de semana ou na sexta-feira eu preparo a segunda, e eu estava com algo na cabeça e eu não consegui desenvolver a pregação que eu estava pensando. E aí, de uma hora para outra, ontem, à noite, veio toda essa mensagem que você vai ouvir agora. Eu creio que é porque Deus queria que fosse essa mensagem, tá? Então que você abra o seu coração, porque eu creio que é o que Deus quer que eu fale hoje, agora, para você. Quando você vai à praia, se você vai à praia, eu não vou à praia há muitos anos, as últimas vezes que eu fui, eu não caí na água, eu fui lá para jogar vôlei, escolinha de vôlei, eu voltei para a escolinha, Então, eu fui para a escolinha de vôlei lá. Mas, se você vai à praia e vai mergulhar no mar, como é que você passa por uma onda? Pensa, mesmo que você não vá à praia, não goste de praia, mas imagina, o que você faria ao passar por uma onda? A onda está vindo, você tem que fazer alguma coisa. Você encara a onda de pé, fica olhando para ela, espera ela vir, aí dá um salto, ou você mergulha para sair por baixo, passar por baixo dela e chegar do outro lado. Isso. Se a onda for baixa e fraca, você pode ficar de frente para ela e pular. Você vai conseguir fazer isso. Mas as maiores, aí eu vou comparar, as maiores ondas com os problemas maiores que vêm sobre nós, muitas vezes na nossa vida, você não pode, encarar de frente. O que você tem que fazer é mergulhar. Se você não tem experiência com ondas, digamos que alguém veio do interior, o pessoal goza muito, fica mexendo muito, perdoem minhas palavras, chulas, mas o pessoal mexe muito com aquele que vem do interior, principalmente de Minas Gerais, e vai lá e prova água, etc. Já ouviu essa história? Isso, olha, isso é real, tá? Porque eu já vi
Eu já conversei com alguém que realmente provou a água para ver se ela era salgada, tá? É real. Eu estou falando do que eu ouvi. E a pessoa falou para mim, eu provei a água para ver se era salgada mesmo. Que eu achei que era muita água para ser tudo salgado. Então ele provou a água. Bom, ele então, essa pessoa sem experiência, né? O que ela pode fazer, né, erradamente, alguém que nunca viu o mar, foi até o mar, alguém, né, do interior, ele teria tendência a fazer o quê? Veio a onda, ele faz o quê? Corre, não é o normal, ele vai correr da onda. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos problemas. A gente não encara o problema, a gente corre dele. Só que não resolve, porque o problema continua lá. Então, correr da onda não é uma boa ideia. Se você fizer isso, você vai descobrir que a onda ela é formada por alguns movimentos, não um só. Se você, né, for mais a fundo, você vai descobrir que a onda sempre é um movimento circular da água. Então, por isso no tsunami, vocês já devem ter visto filmes, etc. Tal, por isso que antes de vir a grande onda, desaparece a água. Porque aquela água está voltando para fazer uma volta, né? Ela está indo para dentro do mar para fazer uma grande volta. Ela sempre é um movimento assim, circular. Talvez você não soubesse disso, mas aprenda, né? Ela faz isso. Então, quando você tenta fugir da onda, ela vai te pegar, ela vai te puxar. E vai ser pior. É melhor você ir no sentido dela, pegar o movimento dela e passar por baixo. É assim que a gente deve fazer, né? Então, se você vacilar, a parte de baixo te puxa para ela e a parte de cima te bate, aí você gira, o famoso caldo. Você toma o caldo e normalmente os caras que tomam, a pessoa que toma o caldo, ela gira, ela perde até a noção. Eu já tomei caldo, então eu sei. Você perde a noção de onde está o quê, né? Você não sabe onde está o fundo, onde está a superfície, porque você tomou um caldo, né? Eu, infelizmente, já tomei caldo, né? Mas esse resultado de você fugir, né, não é uma boa, é chamado, como eu disse, de caldo, né? E aí você é virado na roda da onda, a roda que ela faz, e então isso não é a coisa certa a ser feito. O correto é ficar de frente, não fugir, ter tranquilidade, esperar a hora certa de mergulhar. Tem isso. Porque se você mergulhar antes, presta atenção no que eu vou dizer, se você mergulhar antes, a crista quebra em cima de você. Então você tem que ter tranquilidade, espera ela fazer, quando ela estiver subindo, você mergulha, né? Então você tem que ter tranquilidade e passar pela base da onda, né? Então, indo para frente, né, nós conseguimos, né, furando a base da onda, nós conseguimos, indo com força, né, com determinação, nós conseguimos sair do outro lado. É assim que se sai de uma onda. Num livro que eu li, de um homem muito famoso, eu não sei falar o nome dele, eu vou tentar falar, o nome dele seria algo em torno de Merlin Carothers, tá? Porque tem esse T-E-R-E no final. Então, esse homem ele é muito famoso por vários livros. O que eu li não era um desses, eu já li todos os outros. Os 3 que ele fala de louvor, a Montanha do Louvor, Louvor que Liberta, e um terceiro, Montanha do Louvor, Louvor que Liberta, e um terceiro que eu esqueci o nome, mas eu li os 3. Né? Assim que eu entrei na igreja, eu era uma pessoa, né, adorava, eu gostava muito de música evangélica, eu nunca toquei nada, mas o louvor era algo que mexia comigo. Então eu li esses livros desse homem, mas esse homem escreveu um outro livro agora, e ele escreveu o seguinte: para o nadador, o cara que sabe nadar, o caminho que conduz à crista, e ele estava falando da crista por trás, né, da onda, é mergulhar debaixo dela. Para o cristão, o caminho que conduz ao topo é submeter-se a Deus. Ponto. Eu quero que você fique com essa informação, porque nós vamos voltar depois a isso, né? Não se preocupe, eu não estou perdido.
eu vou voltar a esse ponto, tá? Então, sabe, o segundo ponto dessa mensagem que eu quero trazer para você, ele começa com uma pergunta: o que você acha que Deus espera de nós quando nós passamos por problemas? O que você acha que Deus espera de você? Eu estou passando por um problema. O que eu devo fazer? Você poderia me responder, por exemplo, não, ele sabe que nós somos humanos, somos falhos, né? Então ele sabe que eu vou reagir mal, então eu vou reagir assim. Certo? Não. Não é isso que Deus espera de nós. Ele não espera que a gente faça isso. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, abra comigo, nós vamos ler Mateus 5 de 44 a 48, Jesus fala o que Deus espera de nós. Ele não espera que nós sejamos falhos ao enfrentar um problema, mas ele, pelo contrário, né? Ele, a partir do 44, nós vamos até o 48, diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derramar chuva sobre os justos e os injustos. 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. 47, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. 48, portanto, sejam imperfeitos. Não é isso que está escrito. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Nós enfrentamos problemas. E nós temos uma tendência a achar que porque estamos enfrentando o problema, nós vamos ter um aval de Deus para fazer as coisas erradas. Mas nós não temos o aval de Deus para fazer as coisas erradas. Nós só temos o aval de Deus para fazer as coisas certas. E Ele pede para a gente ser perfeito, para a gente cumprir a lei dos homens. Ele pede para que nós venhamos, né, a fazer tudo que Deus quer que a gente faça, a vontade dEle e tudo que é certo. Então, nós não temos, né, o aval de Deus para fazer as coisas erradas, mesmo numa crise. Então, eu quero que você guarde esses dois pontos que nós vimos até agora, né? Como passar pelas ondas, e aí relacionando aos nossos problemas e nossas crises. E depois eu vou especificar o que eu quero, né? E o segundo é o que Deus espera de nós como reação nas nossas crises. O que Ele espera, né, ou como Ele espera que nós venhamos a reagir. E aí eu vou abrir um novo ponto para nós, e eu quero que você pense nessa noite. Abra em Lucas capítulo 8. O Lucas 8, 16. Abra Lucas capítulo 8, versículo 16. Acharam? Lucas 8,16 diz assim: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Eu vou ler de novo. Ninguém acende uma candeia, e quem está acendendo a candeia é Jesus Cristo em nós, e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Amém. Quando será maior o brilho de uma candeia? Você já viu o céu? Já olhou as estrelas do céu? Você consegue, no meio da cidade, cheio de ruas iluminadas, né? Não no Rio de Janeiro, que as nossas ruas não são tão iluminadas, mas numa rua iluminada você consegue ver as estrelas? Você não consegue. Então, no mar é um privilégio para aqueles homens, né,
todos que conseguem andar de navio, é um privilégio, porque não tem luz perto, né? E melhor ainda quando não é lua cheia, porque a lua cheia tem um brilho maior. Quando não é lua cheia, você vê mais estrelas ainda. Então, a noite escura é que traz mais estrelas. O dia escuro é que nos faz ver mais estrelas brilhando. Então, muitas vezes, nós estamos numa luta difícil e a gente acha que a gente pode errar, porque estamos numa luta difícil. E muitas vezes é na hora da luta mais difícil que se reconhece, por exemplo, um bom lutador. Se você vê um time de futebol jogando contra um outro time, um é da primeira divisão, outro é da terceira, você imagina que não vai ser um bom confronto, né? Não vai brilhar as estrelas daquele time, né? Então, quando nós temos um bom lutador, esse bom lutador é reconhecido. É mais fácil de você reconhecer um bom lutador numa luta difícil. Se não é difícil, você não vai ver isso. Não é na luta fácil, né? Ou à tarde, agora falando das estrelas, que você vai ver o brilho. Você vai ver o brilho na hora difícil, na noite escura. Nós temos até uma música, Fabiano. Cadê o Fabiano? Se prepara, se a noite escura cair sobre mim. Não tem uma música assim? Fria. Podemos cantar escura? Não, tá bom. Vamos cantar escura só hoje. Mas, puxa, letra não é o meu forte, vocês já entenderam, né? Mas, quanto mais intenso for o problema, mais a sua vida vai brilhar. Quanto mais intenso for o problema, mais a sua vida vai brilhar. Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Jesus disse isso. Nós estamos aqui para brilhar. Aí você vai, não, mas quando a gente está bem, as pessoas também. É verdade. As pessoas veem que Deus está nos abençoando. É verdade. Mas quando você é abençoado por Deus, quando está bem, e reage certo no momento ruim, o seu brilho aparece. Então, se você imaginar, né, quais os pais que são mais reconhecidos pelos seus filhos? Aqueles que fizeram um grande sacrifício ou os que não fizeram um grande sacrifício? O meu pai, eu reconheço muito mais, eu tenho certeza, né, o que ele fez, do que os meus filhos vão me reconhecer. Porque eu não fiz o sacrifício que ele fez. Então, eu já disse outras vezes aqui, ele trabalhava em 3 empregos, né? Ele era jornalista, trabalhava em 3 jornais ao mesmo tempo, nos mesmos dias, todos os dias. Ele era uma espécie de professor de português, ele era revisor no jornal. Ele era jornalista formado, mas ele trabalhava na parte de revisão. Então, ele trabalhava em vários jornais, alguns nem existem mais, Última Hora, eu acho que não existe mais, e por aí vai, né? Então, ele trabalhava em 3 jornais, e ele só dormia 4 horas por dia. Então, eu admirava isso. Eu só via o meu pai, quando eu ia dormir, ele não estava. Quando eu acordava, ele já tinha saído. Então, eu só o via nos fins de semana. Eu valorizo muito o sacrifício que ele fez pelos 5 filhos dele. Então, como é que nós valorizamos as pessoas ou as coisas? A maioria das pessoas, né, são valorizadas pelo esforço que elas fazem. Há pouco tempo eu vi na internet um vídeo. Puxa, a pessoa estava lá no vídeo, eu pensei até em trazer, não hoje, mas uma outra ocasião. Ele não tinha nenhum braço, uma perna, eu não lembro o que ele tinha, parece que um dedo, alguma coisa assim. E com aquilo ele fazia quase tudo. Vocês já viram esse vídeo na internet? Só uma pessoa viu? Mais 3 ali. É sensacional. E uma pessoa alegre, feliz. Não era uma pessoa emburrada porque só tinha, sei lá, um dedo para fazer as coisas. Não, ele tinha um dedo nos pés, né, e um dedo na mão, não é isso? Ele só tinha isso, ele não tinha braços. Olha, e vivia, e ele mostrava como é que ele fazia as coisas. Era caramba. A maioria das coisas ele fazia com a boca, né? Fazia várias coisas com a boca. Então, sabe, eu
valorizei na hora. Puxa, você tem que pensar, eu tenho 2 braços, 2 pernas, e muitas vezes a gente tem 2 braços, 2 pernas, e não faz metade do que o cara faz. Então, nós valorizamos quando há uma dificuldade. O mundo, olhando para nós, é assim também. Na hora que nós estamos passando por os momentos difíceis, nós estamos sendo observados. Nós estamos, se você age da forma certa, você estará brilhando nessa hora. Porque é isso que vai acontecer. A pessoa vai observar que você está passando pelo sufoco, mas você está de pé. Né? Você está conseguindo seguir em frente. Né? Então a gente não pode perder o foco. Não perca o foco. Não perca o caminho, porque a noite está escura. Né? Não deixe, né, de ficar satisfeito com Jesus e com Deus, porque a noite está escura. Eu não vou repetir a pregação de manhã, que não era essa, era uma outra pregação, mas sabe, é uma oportunidade sempre, quando nós temos dificuldades, é uma oportunidade da gente fazer as coisas de novo, a gente acertar. Então, sabe, você não pode nunca ficar insatisfeito, porque todas as oportunidades são oportunidades dadas por Deus. Não tem tempo ruim. Você já ouviu essa expressão, não tem tempo ruim para mim? Algumas pessoas dizem isso. Né? Para mim não tem tempo ruim. Qualquer tempo é bom. Né? Assim deveríamos ser nós. Né? Porque quando nós fizermos isso, a nossa luz vai brilhar. Se você entendeu, diga amém. Amém. Se você concorda, diga amém. 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 Os que nos cercam dizem, né, ou veem aquilo, né, que está acontecendo conosco, e veem a nossa reação na crise. E eles poderiam dizer assim, está vendo? Ele fala que é cristão da boca para fora. Porque quando tem o problema, ele muda. E nós não podemos ser assim. Né? Ou diz assim, viu? Era só discurso, da boca para fora. Não era algo do interior, era só da boca para fora. Sabe, eu vou dizer algo importante para você. Seja aprovado por aqueles que estão ao seu redor. Seja aprovado na tribulação, na hora da aflição, para que eles vejam e você faça a diferença na vida dos outros. Né? Me chamou muita atenção, né? Foi vinculado na mídia, acabou de acontecer aí uma luta, né? E aí o americano, acho que se fala Weidman, não, é isso mesmo? Weidman. Bom, é algo parecido. Ele chega e se expressa no final, né? Isso a mídia mostrou. Ele se expressa no final dizendo assim, estava falando para os americanos, né? Ele já lutou com 3 brasileiros famosos, bateu nos 3. E estava chegando para os americanos dizendo, eu espero que vocês agora reconheçam que eu luto alguma coisa. Né? Ele fez um desabafo ali, porque os americanos acreditavam mais nos brasileiros, e todas as vezes os brasileiros perderam. Né? Então ele estava fazendo um desabafo. Sabe, eu espero que a nossa luz brilhe diante daqueles que estão ao nosso redor. Eu espero que a sua luz brilhe para que eles vejam. E aí, eu vou voltar aos 2 pontos iniciais, né, que eu tinha falado, 2 pontos anteriores, e dizer para você que quanto mais escura a noite, mais nós temos que brilhar. É como se fosse um exercício. Se a noite está escura, você tem que brilhar mais. E nada melhor para você brilhar. Não há nada melhor, nenhum combustível melhor do que o Espírito Santo de Deus. Ele é o combustível que nos alimenta na hora que nós precisamos de força, na hora que nós precisamos passar pelo sufoco. É Ele o óleo da candeia. Ele é o óleo. A Bíblia, né? Ele tem esse símbolo para o Espírito Santo. Ele é o óleo que não pode ser gasto. Ele é o óleo que tem que ser mantido para que o fogo não apague. Então, o Espírito Santo de Deus
é o que nós temos que usar para fazer brilhar a nossa vida. Sabe? E hoje é domingo, um domingo especial. Quem sabe que domingo é hoje? Oh, Deus, ninguém, só a minha esposa sabe. Mais alguém sabe que domingo é hoje? Ninguém sabe. 50 dias após e não foi eu que disse para ela não, tá? Ela não sabia de nada aqui. Mas 50 dias após a Páscoa, ocorreu a Páscoa do Novo Testamento, né, que Jesus fez, ocorreu algo especial, o Pentecostes, por isso tem esse nome. 50 dias após a Páscoa, hoje é domingo de Pentecostes. Então o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 3.000, a princípio os 3.000, está lá descrito em Atos 2, eu não vou ler para você, depois você leia. E nessa hora o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. O Espírito Santo é esse combustível que nós temos que buscar. E eu vou convidar você a pedir a Deus para encher a sua candeia de óleo. Que você receba na sua vida mais do Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer com que você tenha combustível para brilhar e não para ser apagado na hora da provação. Na hora que desculpa o termo, quando o bicho pegar, você vai ter o contra o bicho, é o Espírito Santo. O bicho você pode encarar como sendo o demônio, né? Então, quando a coisa ficar escura, feia, você vai poder contar com o Espírito Santo. Você precisa se alimentar, encher a sua vida com o Espírito Santo. Então, quando a noite está escura, demasiadamente, se você se encher do Espírito Santo, você vai brilhar ainda mais. Porque você que conhece, talvez alguém não conheça, mas você que conhece, esse foi um dos pontos que eu falei, né? Quanto mais escuro está a noite, mais brilha o Espírito Santo de Deus em nós. Se nós nos enchermos dele, como aconteceu com Estevão, você que conhece, não vou ler também o texto. Então, ele diz o texto, estava sendo apedrejado, viu abrir-se, né, uma escada no céu e ele brilhava, porque ele estava ali vendo o Senhor e sendo alimentado. Aquilo que estava acontecendo em volta, ele já tinha esquecido, ele foi morto, mas ele tinha esquecido tudo, ele estava brilhando. Então, e não importa quão escura é a noite, nós precisamos brilhar. Nas noites mais escuras nós vamos brilhar mais, se nós dermos oportunidade do Espírito Santo habitar a nossa vida. Isso você precisa entender e você precisa praticar. Vem, Espírito Santo de Deus, habita em mim. Tenha, né, a experiência, hoje é o dia para falar isso. Conheça o que é o Pentecostes, conheça o que é ser batizado com o Espírito Santo. Busca isso, porque isso é essencial para a nossa vida. Então, você vai brilhar mais. E aí, como eu tinha falado, né? O ponto 2 é Jesus mandando que a gente brilhe. Então, ele já manda que nós brilhemos. Jesus manda que a gente faça isso. E aí eu vou te convidar a brilhar com o Espírito Santo te enchendo, né? E cada vez que o mundo ficar mais negro, quando maiores forem as crises, mais você vai brilhar. Quanto maiores forem os seus problemas, mais você vai brilhar se o Espírito Santo de Deus estiver com você, em você. E é isso que você tem que entender, né? E aí ele vai brilhar e isso vai ser visto pelos seus filhos, pelos seus colegas, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes. Isso vai ser um testemunho. E aí, voltando para o primeiro ponto, para atravessar a onda, e acontece a onda em todas as nossas vidas, a onda é aquele momento ruim. Então a onda cresce de repente, umas ondas são menores, outras maiores, mas quando a onda vier, o que nós não podemos fazer, né, é mergulhar, preste atenção no que eu vou dizer, na parede da onda. Você não tem que ir em direção ao problema, por nada.
Você tem que ir em direção a Jesus. O que você tem que fazer, e se você entende o que eu estou dizendo, se você mergulhar numa onda, e ao invés de ir para baixo, ficar, por exemplo, na altura da superfície, ela vai te pegar e você vai fazer um jogo junto com ela e tu vai tomar um caldo, talvez quebre até a coluna, porque ela vai te inverter. Então você não vai em direção ao problema. Você vai em direção à base da sua vida, à base do que está embaixo, que é a sua vida com Jesus. Você vai mergulhar, fazer uma imersão no Espírito Santo de Deus. Amém. Quando você tiver um problema, subiu a onda, você vai imergir em Deus. Não enfrenta o problema nem em pé. Não tenta também atravessar o problema, nem fugir dele, que também não é a solução. O que você tem que fazer é se aprofundar com Deus. É isso que nós temos que fazer. Isso é a solução para a nossa vida. Todas as vezes que nós vemos, a palavra de Deus, os problemas que foram resolvidos porque eles creram em Deus, confiaram em Deus, e essa confiança os levou a ter a tranquilidade para passar pelos problemas. Essa imersão em Deus, imersão no Espírito Santo, foi que deu força para eles passarem. É o que vai nos dar força. Não deixe que as coisas venham sobre você. As marolas da vida sempre vão existir. Sempre. Você não vai deixar de ter. De vez em quando vai crescer uma marola na sua frente, uma onda. Você não sabe nem de onde. Aí você vai, em vez de ficar... E pode te deixar louco se você enfrentar o problema de cara, ou com a cara limpa, ou com as suas próprias forças, você pode ficar louco, ou pode te deixar muito fraco. Ao invés de fazer isso, você tem que mergulhar no Espírito Santo de Deus. Você tem que fazer a base da sua vida. Se a base da sua vida é Deus, é isso que você tem que fazer. Amém? Amém. Você tem um problema? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Você tem um problema? Amém. Mergulhe em Deus para que Ele te dê a solução. As soluções mais criativas vêm do nosso Deus. Ele tem soluções criativas para nós. Ele resolve para nós. Surge coisas que você não imagina. Ele traz para você coisas que você nunca pensou. Então, Ele faz, Ele resolve. Creia que Deus vai fazer. Então, mergulhe nele. Qual é o seu problema? Seu problema pode ser qualquer um. Pode ser relacionamento com o marido, com o filho. Você pode ter problema financeiro. Você pode ter problema com saúde. Você pode ter problema com estudar. Não consegue estudar, não passa. Qualquer problema que você tenha. Qualquer um, Deus resolve. Amém. Você tem que, em vez de encarar a onda de frente, e aí ela vai te pegar, e a onda é forte, ela tem uma energia muito grande na onda, por isso que ela te vira, ela vai te virar, você tem que ir. E outra coisa eu falei aqui, não sei se você percebeu, você não pode ficar na superfície, tentar atravessar a onda na altura da superfície, você tem que mergulhar em Deus, porque na altura da superfície, se você ficar com uma vida cristã superficial, a onda vai te pegar, ela vai te levar, e você vai tomar um grande caldo, mais um caldo na sua vida, porque você não fez a coisa da maneira certa. Mergulhe em Deus, mergulhe no Espírito Santo de Deus, aproveitando hoje, domingo de Pentecostes. Faça isso, e eu vou pedir para você, eu vou pedir primeiro para os músicos virem aqui. Você conseguiu digitar a música? Primeiro eu vou cantar essa música com você, porque essa música fala em você ser uma centelha para abençoar outras pessoas, tá? Então, primeiro nós vamos cantar essa música, depois eu vou deixar por conta do Fabiano, e o Fabiano vai nos dirigir em louvor ao nosso Deus. E você vai ter a oportunidade, então, de abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo entre em você.
Hoje nós cantamos uma música, não vou lembrar qual é, porque minha memória é uma leve lembrança, mas cantamos uma música que tinha a ver com isso, né? Eu me lembro, a gente cantou uma música, uma das músicas que nós cantamos tinha a ver com nós estarmos, né, nesse espírito correto diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que agora você leia, né? Alguns conhecem, outros não. Talvez agora cantando juntos, vocês se lembrem. Vocês vão me ajudar a cantar? Não? Você não sabe? Obrigado. Obrigado, hein? Eu sei, tem ali para você ler. Amém. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor, a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você puder sentir, a todos vai querer contar, você vai transmitir. Tem a segunda parte. Como a primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Vamos lá. Como a primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem par, você vai transmitir. Feche seus olhos agora. Como a primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você puder sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Amém. Senhor, que nós possamos brilhar, Senhor, que nós possamos, Senhor, mostrar o Teu amor em nós, o Teu Espírito Santo em nós, Pai. E eu te peço, Senhor, que nós possamos agora, Senhor, o Fabiano vai nos levar no louvor, ó Pai, agora, nós adorarmos a Ti, Senhor. Que nós possamos nesta noite sair daqui, Pai. Ó Pai, mais leve, Senhor, porque entregamos a Ti, Senhor, os nossos problemas, ó Pai. Não fugimos dele, Pai. Nós estamos entregando, Senhor, a Ti, Pai. Nós estamos nos fortificando, Pai. Ó Senhor, nós queremos que Tu faças brilhar em nós a Tua luz, Senhor, mesmo que os problemas sejam grandes, Pai. Que as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, não venham a dizer que nós temos um comportamento diferente, Pai.
Quando enfrentamos, Senhor, uma maré mansa, Senhor, uma água tranquila, ó Pai. E quando nós estamos no meio do mar tribulado, ó Pai, o mar, Senhor, remexido, Pai, de altas ondas, Senhor, que nós possamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, ó Pai, levar-nos, Senhor, que Tu nos leves, Senhor, a nos curvar, ó Pai, a nos submeter, ó Pai, e mergulhar em Ti, Senhor. Ó Pai, que essa noite nós possamos fazer isso, Pai. Senhor, abençoa agora a vida do Fabiano, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos agora, Senhor, Te buscar, ó Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ó Pai amado, Te louvar, Senhor, e sermos enchidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que aqueles, Senhor, que são batizados e não têm dons, ó Pai, ou pelo menos que não reconhecem que têm dons, Senhor, que recebam hoje, Pai, como um presente nesse dia, Pai. Ó Senhor, que esse dia que foi tão especial, Senhor, e que nós comemoramos hoje, nós nem sabemos se realmente foi hoje ou não, ó Pai. Mas não importa, nós estamos comemorando hoje, Pai. Um marco para a igreja, Senhor, para a igreja cristã, Senhor. Que Tu nos batize com o Espírito Santo, aqueles que não são batizados, Pai. Que Tu nos dê experiência, Senhor, para que nós fiquemos cheios do Teu Espírito, Pai. E possamos brilhar, Senhor. E aqueles que, Senhor, estão com as suas lamparinas, as suas candeias vazias, Senhor, preenche, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos fazer uma festa santa, Senhor, agora, na Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para vir e rodar no nosso meio, Senhor, e nos atingir. Que nós possamos ter liberdade de levantar as nossas mãos, Senhor, a abrir a nossa boca e Te louvar em espírito e em verdade, Senhor. Louvar a Ti, Senhor, espontaneamente, Senhor. Nos leva a isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos, Senhor. Amém, Senhor. E agora, ainda de olhos fechados, eu me dirijo a você. Não se importe com quem está do lado, essa oportunidade é única. O dia é especial. Que você simplesmente deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Que você que tem falta, que você sente, se você sente falta, e há muito tempo você não sente a presença de Deus de uma forma especial, abre o seu coração. Simplesmente mergulhe em Deus. Não mergulhe no seu problema, esquece o teu problema e mergulhe em Deus. E Ele vai suprir o que você precisa, Ele vai te alimentar. Em nome de Jesus. E se você souber as músicas que o Fabiano vai agora trazer para nós, que você cante de olhos fechados, para esquecer que está aqui na rua Pedro Lago 70, que você esqueça isso. Que você pense em Deus. Valorize Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.